Fala aí galera, Cassiano aqui, tudo bem? Vamos fazer mais uma aula de quadrinhos. Eu vou dar uma explicação de uma cena que eu já fiz lá no Para-Raios, né? Eu fiz aqui uma prévia dela pequenininha aqui e a gente vai falar sobre como ditar um ritmo bacana, né? Uma das maneiras de se fazer. Quero que vocês entendam que existem várias maneiras de se fazer isso, tá? E aqui eu vou dar uma delas, tá? Beleza? Então, ó, a cena é o seguinte: é a cena do laboratório onde o personagem está se transformando num monstro, né? Ele acaba explodindo e saindo do prédio. Uma cena bem impactante, tá? Então a gente vai pensar em uma outra maneira de passar isso aqui pro leitor, beleza? Lembrando mais uma vez, isso pode ser feito de várias maneiras diferentes, tá bom? Então vamos lá. Na Nesse exemplozinho que eu fiz pequeno aqui, eu fiz várias expressõezinhas com os personagens ali interagindo, né? Vários quadros pequenos, com poucos detalhes seriam esses quadros, né? E poucas falas. Até para ser uma leitura rápida, mas uma leitura angustiante, certo? Quadrinhos apertados e tal, para dar a sensação que a coisa não tá fácil. E no próximo quadro a gente faria aquela explosão onde o personagem sairia do prédio, né, cheio de detalhe, para o leitor passar um pouco mais de tempo olhando esse desenho, como se essa cena fosse em câmera lenta, tá? Então esse seria o intuito, né? Brincar com isso, com esse lance de ter uma cena maior, cheia de detalhe, e brincar com esse lance do tempo, né? Os quadros menorzinhos iam passar mais rápido. É que nem esse aqui embaixo. Esse aqui embaixo eu tenho uma cena pequena, um cara como se ele tivesse com uma bomba ali, tem até um númerozinho na bomba. E depois a gente faz uma cena bem maior, né, da explosão ali, né? Então a gente tem uma cena apertada que é bem pequena e uma cena que ela explode, né? Então a gente tem a diferença dos tamanhos dos quadros. E isso vai passar a sensação de tempo diferente para cada quadro. O quadro menorzinho a gente sabe que vai ser um quadro rápido, enquanto o quadro da explosão parece que ela está crescendo. E isso acaba dando a sensação de que aquilo que está acontecendo ali do outro lado, por mais que ela seja impactante, a gente vai passar mais tempo nela, sabe? Então dá uma sensação realmente de câmera lenta ali, que a coisa está acontecendo, né? Em câmera lenta ali. Primeiro quadro bem rápido e o outro segura mais a nossa atenção. O que a gente tem que entender, gente, que na história em quadrinhos é a gente que dita o ritmo, né, da história em quadrinhos. Por exemplo, a gente sabe que tem um começo, meio e fim, certo? Só que a gente não consegue controlar o leitor. A única maneira que a gente tem é se a gente construir uma boa história, com boas cenas, né, para garantir que o leitor faça naturalmente aquela passagem de página, né? Que ele garanta aquela virada de página, que ele passa o tempo necessário que a gente gostaria que ele ficasse em cada página, né? Às vezes a gente tem que trabalhar bastante esse lance da narrativa, né? O que a gente quer passar com cada cena, para que ele não vá direto para o final, né? É diferente do cinema. O cinema, o leitor ele fica sentado ali e aquilo é disposto para ele de uma maneira que ele não possa ver o final. Agora, o quadrinhos não tem como fazer isso, né? Ele pode ir pro final de qualquer jeito. Então, a gente tem que garantir que ele passe página por página. E isso é uma coisa até difícil de fazer, né? Por quê? A gente sabe que a leitura ela vai ser de cena a cena. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai vai contar a nossa história para que cada cena seja uma cena importante, né? Que puxe o leitor para a próxima cena, né? E a gente sabe que o fluxo de leitura é esse, né? Da esquerda para a direita, descendo, depois a gente vai subir de novo, certo? E isso a gente pode arrumar outras maneiras de fazer, até quebrar esse sentido de leitura, né? Já vi vários quadrinistas, já dei até exemplo na sala sobre isso. Então, é legal estar acompanhando outros quadrinistas, tá vendo o que os caras fazem. Uma coisa que a gente tem que entender também é que quando a gente vai fazer uma cena, ela é um pedaço do tempo, tá? Então a gente vai selecionar de uma ação um pedacinho do tempo que caiba na história que a gente está contando.
Então é que nem a cena aqui do cara que tá andando, ele tropeça e cai, né? Eu tenho três ceninhas e ali entre elas ainda existem outras cenas acontecendo, né? Mas desse lapso do tempo, eu consigo passar com essas três cenas aqui. E dependendo da história que eu estiver contando, eu posso escolher uma das cenas para estar lá, né? Para a história. Ou seja, eu vou capturar um pedaço do tempo em um quadro. E nada mais não é nada mais do que isso, quadrinhos. É você capturar um pedaço do tempo num quadro, tá bom? Então eu quero que vocês entendam isso na hora que vocês estiverem fazendo a sua história. Pensar no melhor, na melhor cena, né? A melhor escolha do que você quer passar, tá? É claro, a gente tem outros atributos que a gente pode usar como ângulos, né? Para contar a nossa história também, acaba ajudando ali, beleza? Então agora a gente vai falar de outra coisa, já que a gente está falando de enquadramento. Vamos pensar em umas maneiras de falar de enquadramento aqui. Imagine que a gente tem uma cena no quadrinho, que ela é uma cena assim, ela não tem requadro nenhum, tá? É uma cena toda aberta e não tem requadro nenhum. Ou seja, a sensação que essa cena vai passar pra gente é uma sensação de espaço ilimitado, né? Que é um espaço livre, tá? Você vai dar essa sensação pro seu leitor, que ele não tem que se preocupar com o espaço, ele tem espaço para ir para qualquer lugar, tá? Outra coisa legal é o seguinte, eu tenho duas ceninhas que eu desenhei também, e essas duas ceninhas, elas também são abertas, mas elas são abertas entre aspas, né? A gente tem o cenáriozinho ali, eu tenho um pedaço aqui que faz uma parte do requadro com silhuetas dos objetos em branco, né? Que isso invoca para o leitor que ele complete a cena, que ele mesmo diga onde está se passando a cena, né? Ele vai se lembrar. É claro, a gente tem que passar para o leitor sempre onde está passando a cena para que ele possa estar se lembrando, mesmo que a gente coloque só um objeto, algum pedaço da cena, tá bom? Então lembra sempre disso. A gente não é obrigado sempre a estar fazendo o quadro todo fechado. A gente pode trabalhar com quadros abertos, mas a gente também tem que fazer com que o leitor possa se lembrar de onde se passa a história. Ele não pode esquecer disso. Beleza? Então esse é um toquezinho de enquadramento para vocês. Nas próximas aulas a gente vai falar mais um pouquinho disso, tá? E espero que vocês possam usar isso nas páginas de vocês e possa ajudar vocês, tá bom? Valeu, galera. Grande abraço e até mais. Falou!